Fala rapaziada, beleza? Quem fala é de Rodrigues, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias aqui no canal. É isso mesmo, Giro de Notícias, você vai ficar sabendo de todas as notícias do Fluminense entre ontem e hoje, tá? Eu já vou adiantando elas, tá? Primeiro a gente vai saber sobre o Lavega tá voltando não, né? Tá vindo se apresentar ao Fluminense. Enfim, vai se preparar para estrear pelo Fluminense, tô querendo ver esse jogador em campo, tá? É... Você vai entender o motivo que faz o Fluminense procurar um meia no mercado, né? Agora o Fluminense está procurando sim um meia no mercado. Não é o Mateuzinho é fake news purinha. Tá? O Fluminense não negocia mais jogadores com Vitória, depois daquela situação do Lucas Arcanjo, tá? Então não negocia mais, né? A outra notícia é sobre o Pedro Rangel, né? Pedro Rangel foi anunciado pelo Coritiba, né? E, enfim, era o goleiro. Para mim era o reserva ideal pro Fábio, mas mais uma vez abriram mão do goleiro, né? Para outro clube e a gente mais uma vez vai ficar sem goleiro reserva. Ah, Marcelo Pitaluga, cara, eu não sei como é que o Marcelo Pitaluga tá, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo também. A Fed alterou o horário várias vezes hoje durante o dia, né? Mas eu vou passar para vocês os horários dos jogos de domingo, tá? Pelo menos o jogo do Fluminense no domingo, que foi para as 18 horas, tá? E por último, a gente vai falar sobre essa polêmica que está surgindo sobre os gramados sintéticos, né? Eu tô com jogadores, tá? Eu não gosto muito de gramado sintético, não. Você vai saber sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao canal, tá? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Diego Rodrigues ou Di Rodrigues. Você escolhe como você quer me chamar. Esse aqui é o canal Toque Passe Tricolor. É mais uma das várias casas de Fluminense no YouTube, tá? Eu te convido, né? Se você gosta do nosso conteúdo, se você de alguma forma se identifica aqui com o canal, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha para o máximo de pessoas possível, tá? É muito importante o seu engajamento, tá ok? Espero poder contar com isso. Vamos para a primeira notícia de hoje. A primeira notícia é sobre o Lavega, né? Todas as notícias eu peguei lá no GE, tá, pessoal? Eu normalmente pego as notícias no GE, que é onde tem mais credibilidade, na verdade, aí eu prefiro utilizar, tá? Notícia assinada pelo Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves. Lavega se apresentará ao Fluminense na quarta, após a disputa do Sul-Americano Sub-20. O Sul-Americano Sub-20 acabou no último final de semana. O Uruguai não conseguiu se classificar para o Mundial, foi muito mal, na verdade, no quadrangular final. Acho que é no hexagonal final, né? Foi isso. E aí o jovem agora tá voltando pro Fluminense, ele até que foi bem, tá? Mas o Uruguai que não foi legal, tá? O jovem foi capitão do Uruguai durante a competição. Joaquim Lavega está próximo de, enfim, chegar ao Fluminense. O atacante foi contratado em janeiro, mas se juntou à seleção do Uruguai para a disputa do Sul-Americano Sub-20. Com o fim da competição no último domingo, ele vai desembarcar no Rio de Janeiro na quarta-feira para se apresentar em definitivo. O jogador saiu da Venezuela, onde a competição de base foi disputada para o país natal antes de vir ao Brasil. O planejamento é que ele já treine com o grupo no final desta semana. Ele vai fazer aqueles exames, né, que todo jogador faz, né? E provavelmente em seguida vai ser apresentado, deve fazer uma coletiva, aquelas coisas que a gente já sabe, tá? A presença entre os relacionados para a partida contra o Bangu não é garantida. Eu acho que ele não vai participar desse jogo, não. A chance maior é que ele seja reforço para a partida contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, principalmente para uma eventual semifinal do Carioca. Lavega já está regularizado no bid da CBF desde janeiro. O atacante, inclusive, aproveitou uma brecha no período de treinos da seleção uruguaia para vir ao Brasil antecipar a documentação trabalhista para estrangeiros. O atacante foi referência técnica do Uruguai no Sul-Americano, envergando a braçadeira de capitão. Era dos pés dele que saíam as principais jogadas ofensivas da Celeste. Marcou 2 gols contra a Argentina na derrota por 4-3 no hexagonal final. A seleção uruguaia terminou a fase decisiva da competição na quinta colocação e não conseguiu vaga para a Copa do Mundo da competição. Da categoria, aliás. O Brasil foi campeão, com a Argentina ficando com o vice-campeonato. Tá? E aí a próxima notícia é: entenda o que fez o Fluminense mudar de ideia sobre buscar um meia no mercado. É fato que agora com o Lavega voltando, ele estava jogando no Uruguai como meia, tá? Em alguns momentos ele ficava no meio de você via ele armando jogada, ele organizando o time. Eu achei até isso bem bacana, tá? Parece que ele tem essa característica também, até de ser aquela pulguinha, né? Me lembrou muito o futebol do Soteldo, o futebol dele, tá? Então assim,
acho que talvez ele possa ser uma opção ali. Mas a verdade seja dita, né? A gente precisa de um meia que venha para resolver. Que venha para, no mínimo, ser titular. Ah, mas tem que ser craque? Não sei. Tem que contratar, tem que ir atrás. Surgiu a notícia do Mateuzinho do Vitória estar negociando com o Fluminense. É super fake news, isso é mentira. Tá? Não sei quem foi que falou, não fui pesquisar também, não me interessa. Né? Mas é fake news porque o Fluminense não vai mais negociar jogador com o Vitória, pelo menos enquanto a atual gestão do Vitória continuar. A relação entre a diretoria do Fluminense e a diretoria do Vitória, ela está extremamente abalada. E com isso o Fluminense automaticamente não deve negociar jogadores com o Vitória nem tão cedo, nem daqui para lá, nem de lá para cá. Não esqueçam, tá? Mateuzinho não será jogador do Fluminense, a menos que ele mesmo pague a própria multa, que eu acho quase que impossível, né? A menos que ele faça o que o Alejandro fez, por exemplo, e aí ele se desligue unilateralmente do Vitória e aí venha jogar no Fluminense, tá? E aí seria uma outra coisa, uma outra situação, mas eu acho bem difícil que isso aconteça, tá? A outra notícia do dia, eu peguei notícia de hoje e de ontem, porque ontem não teve vídeo aqui no canal, eu cheguei bem cansado em casa, cheguei bem tarde na verdade, e aí acabei não gravando. A outra notícia é sobre o Pedro Rangel, né? Pedro Rangel, o Coritiba anuncia Pedro Rangel do Fluminense como 10º contratado. O goleiro de 24 anos assina contrato de empréstimo com o Coxa até o fim da Série B do Brasileiro. Esse foi assinado pela redação do GE. Coritiba oficializou nesta terça-feira a contratação do goleiro Pedro Rangel, de 24 anos. O jogador chega ao Coxa por empréstimo junto ao Fluminense até o fim da temporada com valor para a compra estipulado em contrato. Com Pedro Rangel, o Coritiba passa a ter 4 jogadores no elenco principal. Pedro Morisco é o titular, enquanto Benassi surge como substituto imediato. O setor ainda conta com o experiente Gabriel Leite, considerado a terceira opção do grupo do técnico Mozart. A intenção do Coritiba é ter 4 goleiros à disposição para a sequência da temporada, principalmente por conta do número de jogos programados. Além do Paranaense, o Coxa também vai disputar a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão. O vínculo do goleiro com o Fluminense termina em dezembro de 2027. Lembrando, ele acabou de renovar o contrato com o Fluminense, né? Esse é o segundo empréstimo de Pedro Rangel. No ano passado, ele foi cedido pelo Tricolor para o Atlético Goianiense, onde fez 9 partidas, sendo 6 pelo Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil e 1 no Goiano. Né? Lembrando, o Fluminense estava pronto para emprestar ele mais uma vez para o Atlético Goianiense, mas ele bateu o pé e disse que não queria ir para o Atlético Goianiense. Acabou ficando no Fluminense. Eu achei que ele fosse ser aproveitado durante a temporada, né? Mas enfim, o Fluminense trouxe o Marcelo Pitaluga, insiste no Vitor Eudes, e aí a gente vai ficar sem o goleiro, sem testar o goleiro no nosso time principal, né? Enfim, acho uma burrice, tá? Acho um erro. Acho que o Fluminense precisava segurar esse cara para ele ser o reserva imediato do Fábio, né? Mas enfim, parece que ninguém vê por esse lado. Eles estão mesmo depositando todas as fichas no Marcelo Pitaluga e no Vitor Eudes. Já se mostrou muito inseguro no gol do Fluminense, tá? A outra notícia do dia que a gente tem que falar é sobre essa alteração dos horários, né? A FERJ, na sua grande incompetência, né? Essa galera da FERJ é muito incompetente, cara. O povo enrolado, né? Galerinha fraca, essa galera da FERJ, né? Mas enfim, FERJ até altera horários de Fluminense e Bangu e de outros 2 jogos da última rodada do Carioca. Tricolor entraria em campo após o fim dos jogos e ciente do que precisaria para avançar. Mas partida será ao mesmo tempo que Botafogo e Vasco, né? A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro alterou o horário do jogo entre Fluminense e Bangu pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. A partida estava marcada para as 18h30, horário de Brasília, mas foi adiantada para 16 horas. Houve mudanças também nos horários de outros 2 jogos do campeonato: Sampaio Corrêa e Portuguesa e Boa Vista e Volta Redonda, né? O Tricolor entraria em campo após o fim dos jogos da rodada e ciente do que precisaria para avançar para a semifinal. Mas com o novo horário, a partida será ao mesmo tempo que Botafogo e Vasco, que também brigam por classificação. Aí está aqui os horários na tela. Nesse momento, Fluminense e Vasco estão empatados em saldo de gols, mas o time de São Januário está à frente na tabela pelo número de gols. Ambos têm 14 pontos, né? Eu vou voltar para cá, porque você que está assistindo o vídeo está falando, não, já mudou, eu sei, já mudou, eu sei, né?
A FERJ já soltou uma nota, inclusive eu fiquei de procurar aqui, eu vou procurar aqui agora no X. Cadê? FERJ. Pra tu ver como é que eles são tão incompetentes, né? Eles soltaram uma nota oficial, eu até vou colocar na tela para vocês, né, falando sobre isso. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação climática do momento e com foco exclusivo na saúde de atletas e torcedores, entende como fator preponderante sobre quaisquer outros a necessidade de reajuste nos horários das partidas. E estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca Superbet 2025, a partir desta data, deverão ser realizados após as 18 horas. Ou seja, todos os jogos vão ser depois das 18 horas. Tá? Todos os jogos vão mudar para depois das 18 horas. Diante da alta intensidade, aquela claramente prejudicial à excelência da prática do futebol, a todos envolvidos no evento e ao torcedor, a FERJ, preocupada e atenta, está em contato com as detentoras de direitos de transmissão do Campeonato Carioca Superbet 2025 para, contando com a sensibilidade de todas as partes, ajustar os horários dos jogos da 11ª rodada da Taça Guanabara e as grades de programação. Ou seja, o jogo do Fluminense ele passou para as 18 horas. Vasco e Botafogo passou para as 18 horas. Madureira e Nova Iguaçu também passou para as 18 horas. Se eu não me engano, Sampaio Correia mais um. Eu vou até abrir aqui também. E aí esses jogos todos passaram para 18 horas. Não pode mais ter jogos antes das 18 horas. Tá? Eu acho isso muito bom, cara. Porque no final de semana, velho, teve muito lugar da galera passando mal, velho. Jogador passando mal. Pô, jogador de 17 anos passando mal em campo, pô. Ah, mas tá mal preparado. Não é que tá mal preparado, irmão. Eu hoje também passei mal no calor. Agora que eu trabalho, eu tô acostumado, eu trabalho no sol, pra quem não sabe. Eu trabalho com manutenção predial, ou seja, trabalho lá de fora, trabalho na laje dos outros. E é sol no quengo o tempo todo. E não dá, rapaziada. Realmente tá insuportável, tá? Tá insuportável. Eles não mudaram aqui os horários ainda, mas eu já com um negócio na tela, dá para explicar com mais tranquilidade. Como vocês podem ver, Maricá, mesmo que correndo por fora, Maricá, Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa, Botafogo, Fluminense, Vasco e Madureira, os jogos têm que ser depois das 18 horas e tem que ser juntos, né? Ou seja, tem aqui Boa Vista e Volta Redonda. Esse jogo já não vale mais de nada. Sampaio Corrêa e Portuguesa, tá? Aqui Sampaio Corrêa, a Portuguesa já não tá disputando nada, mas Sampaio Corrêa tá na briga ainda. Ou seja, Sampaio Corrêa e Portuguesa às 18 horas no mesmo dia de Fluminense e Bangu. Botafogo e Vasco, não preciso dizer, também no mesmo horário de Fluminense e Bangu, às 18 horas. Fluminense e Bangu às 18 horas. Nova Iguaçu e Madureira, o Madureira tá aqui, Nova Iguaçu tá aqui, os dois estão lutando, ou seja, domingo às 18 horas também. Todos esses jogos vão ser no mesmo horário para poder, para na cabeça da FERJ, manter uma isonomia do campeonato, tá? Por último, os jogadores brasileiros, entre eles Neymar, Thiago Silva, Paulo Henrique Ganso, se eu não me engano, acho que teve mais jogadores do Fluminense postando, teve mais jogadores do Fluminense aderindo à reclamação, né? Defende o fim dos gramados sintéticos. Atletas como Thiago Silva, Felipe Coutinho, Bruno Henrique e Gabigol, entre outros, compartilharam um texto pedindo mudanças. Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É óbvio que os clubes foram contra. Eu nem vou ler a matéria, tá? Mas essa matéria foi assinada pela redação do GE. Tá? Nem vou ler a matéria. Mas já vou adiantar, cara. É óbvio que os clubes vão ser contra. É óbvio. É óbvio, pô. O cara já gastou um dinheirão pra botar sintético. Vai mudar por causa de jogador? Só que aí existe o outro lado da moeda. Dirigente nunca entrou em campo. Não sabe o que é futebol. Ele não sabe o que é sentir a dor de cabeça enquanto tu tá correndo atrás do adversário. Entendeu? Com a preocupação de tomar um gol e ficar ouvindo merda de torcedor, pô. Aí, o cara que tá lá no ar-condicionado não sabe o que é isso, não. Pra ele é muito fácil. Taca ali sintético lá e que se dane, eles que se vira. Entendeu? Na hora que lesiona os caras, não tem... tecnicamente não tem nada comprovado lesão. Claro que tem. Quantos estudos aí tem, cara? Vai lá na Premier League pra ver se tem gramado sintético. Vai na La Liga. Vai nos campeonatos que realmente são bem organizados, diferente do futebol brasileiro. É que, claro, né? Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro. Vamos pensar no próprio Caneco, né?
Vamos pensar em si mesmo, né? Esquece o resto. Vai ver se o jogador do Palmeiras falou alguma coisa, jogador do Botafogo. Já foram proibidos pelos clubes. O que mais vale, ó? É o bolsinho. Enquanto o bolsinho estiver cheio, é o que tá valendo. Tá nem aí pro resto. É só o normal do futebol brasileiro. Então, e vocês acreditam em liga? Tem que ser muito inocente para acreditar na criação de uma liga no futebol brasileiro. Tem que ser muito inocente para acreditar na criação de uma liga no futebol brasileiro. Vai ser criada? Vai. Mas vocês vão ver a merda que vai ser o futebol brasileiro, cara. Vocês vão ver. É por isso que o futebol brasileiro não bate de frente com o europeu e não vai acontecer mais. Esquece. Não vai, você não vai mais ver o Fluminense, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro. Você não vai ver esses clubes enfrentando o time europeu de tete a tete, não, irmão. E o futebol que eles jogam, no país que eles jogam, é uma bagunça. Cada um pensando por si. Então é isso. O futuro do futebol brasileiro é esse. Tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. 15 minutos de vídeo. Se você assistiu até aqui, peço mais uma vez, com muito carinho. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E compartilha para o máximo de pessoas possível, tá certo? Amanhã eu volto com mais um vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!